E eu estou tão feliz que eles escolheram outra pessoa, porque me deram a melhor televisão que eu vi em muito tempo. Não seria o mesmo se eu tivesse participado. Eu vi o Crisol destruir Tommy Lauren. Foi muito engraçado. Como vocês sabem, não era sobre aqui, era sobre Tommy Lauren. Tommy Lauren era uma grande apresentadora da Fox News antigamente. Ela era conhecida apenas como essa loira. Vou mostrar a vocês um de seus antigos discursos. E, pessoalmente, não tenho medo disso. Mas é incrível. Sou uma millennial e vejo meus colegas e aqueles nas universidades protestando ativamente por menos direitos e liberdade de expressão. Esse é o problema. Essa é a cultura nas universidades agora. E eles precisam mudar isso, pois não percebem o quanto estão se prejudicando. Agora, podemos ser honestos aqui, por que ela está empregada? Podemos ser reais, ela está empregada porque tem muita experiência de vida aos 22 anos? Não, ela está empregada porque é atraente, vamos ser honestos. Na mídia conservadora, ela é como um 10. Porque lembre-se, todos os medianos vão para a mídia conservadora, porque se fôssemos mais atraentes, né, seríamos modelos ou algo assim. Mas nós, os medianos, temos que trabalhar. Então aqui estamos nós. Então, novamente, na mídia conservadora, ela é como um 10, sabe? No futuro, em um campus universitário, a respeitar as mulheres, a não se comportar de maneira misógina e a se comportar de maneira geralmente decente. Mas também estou ciente de que eles cresceram em uma era em que pessoas como Andrew Tate e outros se tornaram cada vez mais dominantes na maneira como muitos jovens impressionáveis começam a pensar e ver as mulheres. E por mais que Andrew Tate possa dizer que é positivo sobre se manter em forma e ser bem-sucedido e confiante e assim por diante, é inegável que há uma veia de misoginia que corre em suas veias, o que acredito que tenha sido bastante prejudicial para os jovens homens. Eu não estou completamente de um lado ou de outro, mas consigo ver os argumentos de ambos. Qual é a sua posição? Sim, bem, quero dizer, acho que isso, então eu assisti ao programa e ele apenas passa por uma visão feminina típica, certo? Então, todas essas coisas são sempre através do prisma feminino, resultando em meninos jovens não se saindo bem na escola. Eles não se saem bem na escola porque tudo é programado para o feminino. Fique quieto e parado, segure as mãos. Os meninos são agitados, gostam de se bater e ser travessos. Eles gostam de quebrar coisas e fazer esse tipo de coisa. Não há saída para eles agirem assim. Todas as professoras deles são mulheres, não é? Basicamente, toda a masculinidade agora é considerada tóxica. As mesmas mulheres que estão pegando seu café expresso duplo a caminho da escola onde estão prestes a ensinar, elas têm 24 anos de idade. Ocasionalmente, professoras se envolvem com seus próprios alunos, o que é curioso. E então, essas pessoas vão para o parlamento. As mesmas mulheres que vão para o parlamento, elas votam para enviar homens para a guerra para se esfaquearem no rosto com baionetas. E você está preocupado com a masculinidade tóxica. Isso me faz rir. É como se a brutal selvageria dos homens fosse uma condição prévia necessária para a sociedade existir e nós apenas fingimos que não é. E este show deveria realmente ser uma acusação contra o feminino ao invés do masculino. Porque, basicamente, a masculinidade é apenas punida em todos os lugares, o tempo todo sem parar. Não é de se admirar que caras como Andrew Tate se tornem tão famosos nesses espaços, quero dizer. Qual é a alternativa? A alternativa é que tudo deve ser feminino, policiando o tom absurdos como este, é ridículo. Tudo bem, James Barr, você estava rindo, mas não acho que estava se divertindo com o que eu via. Quero dizer, isso é você, não acho que tenha visto o show. O episódio 2 é filmado inteiramente em... Então, novamente, temos o cara mais dominante. Temos Andrew Wilson, certo? E então temos os dois simps, é sempre essa dinâmica. Tem um cara que tem coragem e então o resto vai atacá-lo pela mulher. É tão óbvio. Na escola, eu não vi nenhuma das professoras tomando um café expresso duplo. Nenhum professor flertava com alunos, havia docentes masculinos também. Não acho que você descreve o programa corretamente. Eu acho que você está descrevendo suas próprias inseguranças ou agenda. A manipulação psicológica. Concordo, isso não invalida o argumento. Tipo, você entende que estou fazendo um argumento na acusação da própria sociedade baseado nas minhas ideias que estou vendo deste show? É isso que eu estou realmente fazendo. Então,
Se você pudesse lidar com o fato de que a selvageria masculina é necessária para a segurança de uma nação e que as mulheres, de fato, votarão no futuro em parlamentos para enviar homens para a guerra para se esfaquearem no rosto aos 18 anos com baionetas, talvez você possa lidar com isso antes de começarmos, sabe, a entrar em, bem, diga a eles que a polícia é realmente boa e a masculinidade tóxica é realmente ruim. Eu acho que precisa haver um pouco mais de masculinidade tóxica, ou o que você considera ser masculinidade tóxica. Parece que você não tem nada. KKB diz, olha quem está monetizado, agora parabéns. Eu sempre apreciei vocês dizendo a esses caras como as mulheres são, na realidade, como a mãe de um filho conservador adulto. Essas são todas as coisas que eu preguei a ele enquanto ele crescia muito amor por você há muito tempo, mas apenas de sua fã feminina de longa data. Obrigado. Eu não achava que vocês existiam. Eu aposto que se houver alguma mulher assistindo, deixe um comentário abaixo da transmissão, porque eu realmente não acho que exista nenhuma. Eu não preciso discutir com isso. Você apenas ficou paralisado, você não tem nada. Você está inventando uma agenda. Eu não disse nada. Literalmente não disse nada sobre tóxico. Masculinidade de forma alguma. James, você foi literalmente renderizado. Não posso argumentar com um argumento ilógico. Eu não fiz nenhum dos comentários mencionados. É um argumento lógico, você pode não concordar com isso, você está fazendo um argumento perfeitamente lógico. Eu não fiz nenhum dos comentários que você está atirando em mim. Nenhum desses comentários são coisas que eu disse ou acredito. Tudo bem. Quero trazer o Tommy porque você tem uma perspectiva muito interessante. Você falou sobre algo diferente que chama de afeminação dos homens. Ó, rapazes. Vou ficar animada porque é muito bom. Olha, você vê o Andrew. Ele está pronto. Você o vê? Ele está tipo, eu estou pronto para ir. E então, Tommy, Sua frase é ótima e gostaria que explicasse melhor. No entanto, você não aprova Andrew Tate nem sua influência. Isso faz de você um comentarista interessante nesta área. Então explique, antes de tudo, a afeminação dos homens. Tudo bem, Piers. Eu acho, e me perdoe se estiver errada, mas creio ser a única mulher neste painel, então estou ansiosa para dar minha opinião. Ok, então eu acho que ao longo do... Por que você começa com seu gênero? Por que você começa com o seu gênero? Nos últimos, provavelmente, 10 anos, houve o que eu chamo de afeminação dos homens. Era tudo sobre suas emoções e sentimentos. E os homens foram emasculados e todo esse conceito de masculinidade tóxica distorceu a mente de muitos jovens e eles se sentiam masculinos, queriam ser masculinos, mas a sociedade estava dizendo que eles deveriam ser mais suaves, que era ser toxicamente masculino se você quisesse praticar esportes e cortar madeira e ir para a guerra. E então os homens foram tão emasculados e tão abatidos que então houve essa revolução do que era realmente a masculinidade tóxica, os irmãos Tate e outros, que eu sinto como uma mulher que isso não representa a verdadeira masculinidade. Isso para mim representa canalice. E como mulher, eu quero um homem forte, que seja um protetor e um provedor, que irá para a guerra se necessário, que me protegerá minha família, ganhará dinheiro. Eu vejo isso como sendo realmente masculino. Esse é o homem que eu me lembro. A masculinidade só é celebrada quando está a serviço das mulheres. Então, todas as coisas que ela listou beneficiam ela, não você, o homem. Eu cresci com meu pai. Mas o que estamos vendo agora são esses jovens que olham para Andrew Tate e os irmãos Tate e veem alguém que é francamente um idiota e desrespeita as mulheres. E porque eles foram tão emasculados, eles pensam, ótimo, esse é um homem de verdade. Isso também está errado. Em algum momento, acho que encontraremos um meio termo. Você pode ser um homem que tem sentimentos e emoções, mas também pode ir à guerra e proteger e defender sua família. Espero que possamos voltar lá. Então, sempre que as mulheres dizem que é sobre equilíbrio ou encontrar um meio termo, é apenas elas discutindo por discutir. É fácil dizer isso, pois elas não apresentam argumentos válidos. Tipo, o que é o meio? Você é quem decifra o que é o equilíbrio? Dois extremos agora estão confundindo os homens. E, francamente, eles estão deixando as mulheres com poucas escolhas e essa é a verdadeira tragédia aqui. Sim. Então, novamente, agora ela está reclamando que não há homens suficientes para nós. Realmente, alguém que se parece com isso. Nada masculino, nenhum. Eu concordo completamente com você, mas, Andrew, você estava balançando a cabeça bastante vigorosamente. Por quê? Sim, bem, quero dizer, é apenas mais um absurdo feminino ou feminista, no final das contas, e o feminismo velado na sociedade é grande, especialmente do lado conservador. Então, aqui está o que acontece, certo?
As mulheres precisam ter virtudes femininas para que os homens estejam buscando virtudes masculinas. Para você dizer coisas como, bem, homens, o que eu quero é que os homens me protejam e eu quero que os homens ganhem dinheiro. Bem, isso é ótimo. O que acaba fazendo é que te dá um conjunto de privilégios na sociedade. O que os homens ganham por fazer isso por você. Olhe para o rosto dela. Olhe para o rosto dela. Ela nunca foi contada a verdade em toda a sua vida. Este é o problema. Olhe, você tem mulheres como essa e elas ganham influência muito jovens e não tem ninguém para humilhá-las. Elas simplesmente acham que estão certas sobre tudo. Elas realmente acham, quero dizer. O que estamos recebendo das mulheres por fazer isso? Estamos recebendo... Olhe, ele diz, o que estamos recebendo das mulheres em troca? Porque essa é uma pergunta ofensiva. Virgens perseguidas em nossa noite de núpcias? Não, não estamos recebendo virgens perseguidas em nossa noite de núpcias. Estamos recebendo mulheres de grande virtude? Não, não estamos recebendo mulheres de grande virtude. A ideia de amor cortês deveria ser feita, ok? Para mulheres de grande virtude. Onde estão elas? Bem, elas não estão em lugar nenhum. E então, na modernidade, na sociedade, quando influenciadoras conservadoras dizem isso, é na verdade uma forma de feminismo encoberto, elas estão dizendo, eu quero privilégio na sociedade, certo? Mas o que as mulheres estão dando aos homens para conseguir isso? O que elas estão dando a eles? Me diga. Pierce, posso dar minha opinião aqui? Sim, você pode. E depois, James, eu vou até você, Sean. Não, eu adoraria, eu amo essa coisa toda de que se você é uma conservadora e não acredita que os homens devem ser idiotas, de repente você é uma feminista secreta, me chame de feminista, eu realmente não dou a mínima de uma forma ou de outra, mas eu posso te dizer... Ela se importa, ela definitivamente se importa. Você a viu? Você viu as sobrancelhas dela? As sobrancelhas dela estavam se movendo através do botox. Você sabe como? Porque você vê, eu não tenho nada no rosto, então você pode ver que se as sobrancelhas dela estão se movendo através de todo aquele botox, uau! Muitos desses apresentadores de podcast à direita, que gostam de se considerar grandes homens masculinos, o que eu estou tirando disso? Posso te dizer... Isso deveria estar bem. Imagine se você, como empregador, dissesse que queria contratar alguém e eu disse, ei, o que eu ganho contratando você? E a pessoa diz, bem, você sabe, você acha que é tão legal com o seu podcast e eu quero dizer, os caras são tipo, o que eu ganho dedicando minha vida a você? Ela surta. É isso, aí. Sim, tem o feminismo. E então você está me interrompendo... Não demorou muito, não demorou muito, não é... Você não lida bem com interrupções durante um programa de debate. Me desculpe, você queria falar por cima de mim? Você é uma mulher forte e independente? Sim, você está realmente me interrompendo. Eu não te interrompi quando você estava falando suas bobagens. Então agora é a minha vez, ok? Você quer dizer ser honesto? Então, eu acredito que eu sou uma... Lá vamos nós de novo, Pierce. Eu sou uma mulher de virtude. Eu aconteço ser independentemente bem-sucedida. Eu tenho um marido que não é apenas um ex-atleta profissional. Então, agora ela está tentando defender sua reputação, porque, novamente, essas mulheres pensam... O que elas pensam é que elas ganham pontos de virtude porque são conservadoras. E muitas vezes, como temos a tendência... de ter personalidades piores, porque, sabe, nós realmente não atribuímos dizer coisas conservadoras a ser uma pessoa melhor, mas os homens não se importam, eles realmente não se importam. Mas atualmente é um treinador profissional de beisebol, então ele não é um homem masculino? Quer dizer, estou confusa aqui, qual é o seu conceito? As mulheres conservadoras frequentemente usam suas famílias para sinalizar virtude. Ela tenta afirmar ser uma boa mulher, mencionando que seu marido foi jogador da Major League Baseball e agora é treinador. Elas utilizam seus relacionamentos para ganhar prestígio. Você não entende que isso perde o ponto. Embora, como você ainda não está lidando com o argumento, o que você está dizendo dentro da sociedade, neste exato momento, certo? Masculinidade. Estou tão feliz que eles a escolheram. Estou tão feliz, Pierce. Nem estou chateada. Ele não é apenas punido, mas também as mulheres à direita, feministas ocultas à direita, estão constantemente e consistentemente falando sobre como elas precisam ter privilégios na sociedade. Eu quero homens, a versão delas de masculinidade são homens que cuidam de nós.
Homens que nos protegem, homens que fazem tudo isso. Esses são todos os deveres que os homens têm para com as mulheres, ótimo. Quais são os deveres que as mulheres têm para com os homens? Quais são os deveres que as mulheres têm para com qualquer coisa, né? O que os homens ganham com este arranjo? O que estamos ganhando com este arranjo? Você pode me dizer? Deixa o Tommy responder a eles. Sim, e ela ainda não consegue responder a pergunta. O que os homens ganham com isso? E então eu vou até você, Jess. A maioria dos homens nasce para serem protetores e provedores. Eu não consigo imaginar meu pai dizendo, sabe, para minha mãe, veja de novo. Você vê o que vocês pais fazem? Vocês realmente criam problemas. É o efeito do pai simplório. Você acha que ela já ouviu a palavra não do pai dela alguma vez? Protetor e provedor, a menos que você faça isso, né? Não é assim que... Ela é minha pequena princesa. Como para que realmente, para que como homens reais operam, homens reais são protetores e provedores. Sim, e é aqui que eu tenho um PowerPoint sobre isso. Então, novamente, o que acontece é que voltamos para as mulheres conservadoras. Elas veem os homens. Elas celebram o feminismo, dizendo que querem ser como os homens e entrar no mundo deles. Oh, não, se eu for demitida, vou acusá-los falsamente ou criar drama. E se elas não conseguem o que querem, gritam que você não é um homem de verdade. Elas desejam os benefícios do tradicionalismo, mas sem abrir mão de seu trabalho de importunar o marido ou de obedecê-lo. Nunca podem dizer o que os homens fazem. Se têm filhos, precisam contratar babás para criá-los, pois estão ocupadas demais para fazê-lo. Lutadores, e eles se casam com mulheres que também são ótimas mães, ótimas esposas, cuidadoras do lar. Não há nada de errado em ser uma esposa e mãe tradicional. Você está me entendendo mal se acha que eu acho que as mulheres devem apenas sair fazendo o que quiserem. Eu acredito que existem papéis de gênero que devem ser respeitados, mas eu não acho que um homem precisa conseguir algo. Adoro ser aconselhado por uma mulher sobre o que são homens de verdade. Até o cara no meio riu. Para ser um homem viril, um protetor e provedor. Se você acha que precisa tirar algo disso, francamente, eu não te considero um homem de verdade. Sim, ela não tem nada. Ela não tem nada. Mas em breve discutiremos se Andrew Wilson é realmente um homem. Pierce, eu não ofereço nada. Eu não ofereço nada. Você me oferece muitas coisas, Tommy. Sim, ele disse... Você não apresentou nenhum argumento. Ok, superchat de... Então você está tentando tirar a máscara? Adoro sempre ter você no programa, você sabe? Vamos para um homem de verdade, James Barr. Obrigado. Eu realmente me vejo como um homem. Eu sei que você me olhará pensando que não sou eu. Afinal, estou usando maquiagem e roupas coloridas. Olhe para mim. Sou realmente extravagante, minhas unhas estão pintadas. Você está aí fumando um cigarro, adoraria pegar um vape e começar. Então agora os homens começarão a discutir por ela. E especialmente eu vou pular tudo certo se eles são eu. Então esse outro cara começa a bajular o Tommy. E é tão engraçado, ela parece tão presunçosa. Ela acha que ganhou. Eu atendi pessoas como... Ela está furiosa, dizendo como ele ousa falar assim com uma dama. Sim, então eu acho que sabe, antes de tudo, temos que entender que temos uma incrível responsabilidade como pais. Agora, aqui está a coisa. Os homens conservadores são os piores de uma maneira diferente. Então, os homens conservadores, o que eles fizeram é que pegaram um mau negócio e estão miseráveis. Ok, e todo mundo pode dizer que estão miseráveis, sabe? Como Matt Wall, ele está sendo atormentado por sua esposa, não é a casa dele, sabe? E eles gostam miseravelmente. A miséria adora a companhia. E então, o que eles adoram fazer é assinar o contrato de casamento. Então, eles se inscreveram para a miséria, certo? E eles querem que todos os outros homens sejam miseráveis com eles. E eles dirão que são irresponsáveis ou os envergonharão. Se outros homens se beneficiarem da sexualidade feminina, então eles não tiveram os melhores anos de sua esposa. Eles não tiraram o melhor de sua esposa. Então, quando um cara está saindo por aí como Tate e ele está conseguindo que essas mulheres fiquem nuas na câmera de graça ou apenas, sabe, apenas porque elas não conseguem acreditar, elas dizem que isso é imoral, mas é só porque elas não conseguem tirar nada das mulheres, então elas estão com ciúmes. Elas estão com ciúmes, eu não vou mentir. Eu nunca vi um cara que é muito fácil pra ele trair, não fazer isso. Eu vi homens que são preguiçosos demais pra fazer isso, ou que acham que dá muito trabalho, ou que causará muitos problemas.
Mas, rapazes, podemos ser honestos aqui. Você pode ser a melhor esposa do mundo, mas se ele vê uma gata de 22 anos e você tem uns 45, acabou. Apenas aceite a derrota. Sabe o que eu quero dizer? Apenas aceite. Apenas faz suposições vastas e generaliza demais, Tony. O que você é, uma mulher? Isso é o que as mulheres dizem, certo, Tommy? Você nasceu um bobo, portanto você não ganha nada. Alimentar a partir de casa e ter essas conversas abertas com nossos filhos pequenos, certo? Sejam eles meninos ou meninas, temos que garantir que estamos tendo conversas abertas e estamos abordando os assuntos difíceis, porque se não fizermos isso, se não cuidarmos de tudo em casa, não cuidaremos de tudo em público, como na escola e outras forças dentro da sociedade que... Alguns de nós conhecem nossas esposas aos 19 anos, mas isso é exceção ou regra. A maioria dos homens da geração Z vai conhecer suas esposas aos 19 anos. Desculpe, estamos discutindo isso hoje no chat. Ajudar a criar nossos filhos. Sempre dizemos que é preciso uma aldeia. Bem, certamente é, mas começa em casa. E se você não pode ter essas conversas abertas e permitir que seus filhos sejam honestos e abertos sobre como estão se sentindo em relação à sociedade e as coisas que estão vendo, eles vão se voltar para a misoginia, eles vão se voltar para os Andrew e Tristan Tates do mundo e vão aprender a ser um homem a partir disso. E isso não é o que a sociedade precisa, não é o que o mundo precisa. Isso não é. Então, novamente, eles também têm um complexo de herói. Então, a psicologia é que eles querem que o mundo os admire, os homens conservadores. E eles usam. Eles não são como eles querem usar sua virtude para que outros homens os admirem. Não é masculinidade, é se disfarçando de misoginia. Como protegemos os jovens homens do fácil acesso que existe atualmente a pessoas como Tate? Quero dizer, como você realmente coloca uma cerca em volta deles para que você possa lidar exatamente com o que você acabou de dizer, mas eles também não estão sendo arrastados para aquele mundo? É difícil porque eles estão crescendo em um mundo diferente do nosso, Pierce. Não tivemos internet, Bumble, Tinder, Instagram ou Facebook. Não, eu fui ensinado a tratar as mulheres pela minha mãe, pela minha avó, minhas tias. Abra a porta, certo? Abra a porta. Muitas mulheres fortes na minha família. Mulheres muito fortes. Elas não toleravam bobagens masculinas. Foi nesse ambiente que cresci. Então, como podemos proteger nossos filhos disso? Através de conversas, estabelecendo parâmetros em torno dos aspectos das redes sociais e tendo as conversas em casa. Ei, filho, ei, filha, isso é o que você vai ver lá fora no mundo real. Isso é o que você vai ver na internet. Se você ver algo assim, não é assim que um verdadeiro homem deve agir. E, ei, não é assim que um verdadeiro homem deve te tratar. Então, temos que ter as conversas. Sim, Andrew, você discorda intrinsecamente do que acabou de ouvir? Sim, eu discordo. Eu acho que, novamente, todo esse ônus sempre recai sobre os homens. Ônus sobre os homens, ônus sobre os homens. Os homens precisam fazer isso. Espere, espere. Ok, sim, então deixe-me recuar. Novamente, os homens precisam fazer isso e aquilo. Do que estou falando é quais são os deveres das mulheres na sociedade. 3 pessoas não conseguem responder a uma pergunta. Quais são os verdadeiros deveres das mulheres para com os homens? Desde a infância, todos aprendem como devemos tratar as mulheres, todos sabemos como tratá-las. Nunca falamos sobre como os homens devem ser tratados. Raramente se discute sobre os deveres das mulheres na sociedade em relação aos homens. Esse tópico foi completamente deixado de lado. Caras como Tate surgiram porque o próprio cristianismo se tornou uma religião feminizada. Especialmente a seita protestante se tornou completamente feminizada. E não punia a masculinidade de nenhum modo. E agora faz. Então, onde está a alternativa? Onde está a alternativa espiritual? Não está em lugar nenhum. E precisamos voltar a essa questão fundamental de o que é mesmo a misoginia. Porque eu não acho que homens se espancando, sendo brutos, sabe? Insultando uns aos outros, fazendo trotes uns com os outros, até mesmo intimidando uns aos outros, seja misoginia. Acredito que não é misoginia e é perfeitamente saudável. Entendo, mas não considero isso misoginia. Esse é o argumento? Sim. Mas isso não é misoginia. Espere, a visão das mulheres sobre isso é completamente... Misoginia é o ódio ou aversão em relação às mulheres, não sobre como homens tratam outros homens. Desculpe, masculinidade tóxica é o que estou referindo aqui. E a masculinidade tóxica é o que eles afirmam levar à misoginia. Então, o que estou falando é que todas essas são características masculinas. Não há nada de errado com elas, certo? Quando você está falando sobre a própria misoginia, eu quero saber o que isso realmente é.
é apenas se afirmar para as mulheres, dizer não para as mulheres, dizer a elas que isso é besteira, dizer coisas estúpidas. Não, estou dizendo, ok, você, Andrew Tate, diz que é bastante aberto sobre isso. As mulheres devem ficar em casa. Elas não devem sair para trabalhar. Elas devem fazer o que ele manda. Ele é o rei do castelo em sua casa, blá, 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 blá. Isso é misoginia. Ok. Então, novamente, por que você não gostaria que um homem fosse o rei do castelo em sua própria casa? Não é assim que você quer que ele se sinta? Não é? Você sabe? Eu tenho uma filha de 13 anos. Não quero que ela pense que nunca pode sair. Ela é alguém... Não é nunca sair de casa. Olha, é verdade que o mundo seria um lugar melhor se não tivéssemos isso invertido e as mulheres tivessem um papel natural em casa e que isso fosse glorificado e que houvesse propaganda governamental em torno da família nuclear e mantendo as mulheres em casa. Por que você quer terceirizar a criação dos filhos para estranhos em vez de sua esposa? Essa é uma sociedade muito melhor. Por que você quer que suas mulheres mais brilhantes e melhores sejam forçadas a ir para um local de trabalho em vez das melhores e mais brilhantes mulheres ficarem em casa, criando seus filhos? Esse é um sistema muito melhor. Sempre foi melhor. Estamos falando de liberdade de escolha. Não está pedindo nada às mulheres. É liberdade de escolha. É liberdade de escolha. Adoro o fato de minha esposa estar lá fora trabalhando, ensinando crianças e formando adolescentes. Eu amo isso. Eu amo isso. E sobre o que eu ganho de uma mulher? Eu tenho uma casa e 3 lindos filhos. Eu tenho... Não sei se você terá isso em um ano, quanto mais em uma década. Comunicação na casa. E pra mim isso significa mais do que qualquer coisa. Tipo, eu não entendo onde eu não estou dizendo que você está errado no seu mundo, mas pra sentar lá e dizer a uma mulher o que eu... E você vê, o Tommy, ela está tão feliz que o simplório está lutando por ela. Nenhum deles respondeu a uma pergunta tão simples. O que os homens ganham com isso? Os homens não estão tendo filhos. Eles estão talvez tendo apenas um. O que eu ganho com essa mulher? Isso é tratá-la como um objeto. Ok, e sabe de uma coisa, tenho que ser honesta, muitos desses caras são meio idiotas e tenho que ser honesta, pessoal. E tudo bem, eu fiz algumas coisas idiotas, então eu nem mesmo. Isso não está tentando vir de um lugar se eu sou melhor que eles, ou sim, então eu não quero que pareça assim. Existem decisões que tomei na vida que, olhando pra trás, percebi que foram burras e idiotas. E é isso que eu acho que muitos homens pensam quando se casam com uma esposa infeliz. Eles acham que eu nem pesquisei as leis do divórcio. Isso é bem burro, não é? Então, sim, quero dizer, esse cara, ele simplesmente não teve nenhuma consequência. E talvez ele nunca terá. Espero que não. Mas ele quer que todos vocês sofram também por causa dele. Ele quer um futuro melhor para os filhos dele. A maioria dos homens nem sabe se terá filhos, então o que os conservadores estão dizendo são vocês, jovens homens, que podem nem mesmo ter uma esposa, que podem nem mesmo ter uma família, tem que sacrificar sua vida pelos meus filhos. Venda difícil, isso é uma venda difícil, ninguém pode, e eles dizem o que eu ganho em troca, eles ainda não têm nada. Não estou zangado que nos Estados Unidos da América os homens possam ser convocados e as mulheres não, mas elas podem votar para enviar homens à guerra. Aos 18 anos, eles estão se esfaqueando no rosto com baionetas. As mulheres podem votar para enviar homens para a guerra que elas mesmas não precisam lutar. É um dever que os homens têm que elas não têm. Não há dever contrário para as mulheres. Elas não têm obrigação de ter filhos abaixo da taxa de reposição. Está previsto que 45% das mulheres estarão solteiras nos próximos 10 anos, chegando a 60% nos próximos 30. Essas são as estimativas atuais. Nossa taxa de reposição é tão baixa que nem conseguimos substituir a taxa de natalidade do país. Isso é o que estamos vendo como um problema sistêmico dentro da sociedade, porque ninguém coloca deveres sobre as mulheres. Talvez sejam homens como você que estão fazendo isso acontecer. Talvez você seja o problema. É difícil entender como você se senta aí confiantemente, sempre se considerando uma vítima, mesmo tendo uma plataforma. O que as mulheres estão fazendo por mim? O que aconteceu na sua infância que te deixou tão traumatizado como adulto que você não suporta ver mulheres tendo sucesso? Estou tão confuso. Sinto que o problema não é, e na verdade talvez seja a nossa culpa. Talvez seja a culpa da esquerda. A sociedade moderna pode ser culpada por deixar algumas pessoas para trás. Sinceramente, não odiamos os homens, mas a masculinidade tóxica tem sido muito discutida.
No final das contas, parte do que você está dizendo é tóxico, mas não por ser homem, e sim por ser idiota. Tudo bem? Ok. Então, só para te dar uma rápida réplica aqui, novamente, não contestou um único argumento que eu fiz. Você acabou de dizer que estou agindo como vítima, enquanto falo sobre como as mulheres são vítimas. Você acha incrível que eu não esteja contestando os argumentos de outras pessoas? Deixe-me ir para o Tommy. Tommy, eu quero te mostrar um clipe. Em um programa da British Broadcasting Corporation no Reino Unido, chamado Newsnight, a apresentadora Victoria Darvish perguntou a um painel de jovens homens: quando foi a última vez que você chorou? Quando foi a última vez que você chorou? Para ser sincero, não lembro da última vez que chorei. O mesmo com o Léo, não lembro a última vez que chorei de verdade. Frequentemente sinto emoção e me questiono por que não consigo chorar. Somos ensinados a reprimir nossas emoções. Eu sinto como se... Os conservadores, mesmo que eu geralmente concorde em nuances, ainda penso que essa batalha entre homens e mulheres é egoísmo. Então, pessoal, podemos ser tratados de uma certa maneira que evoca a ideia de que temos que ser extremamente fortes e diretos, e aqui como um homem e vou estar composto o tempo todo. Agora, eu tenho um pequeno problema com isso, Tommy, no sentido de que um dos momentos mais devastadores para mim, como espectador de filmes, foi ver James Bond chorando no último filme do Bond. Eu não acho que para provar que você é um homem moderno, você precisa estar chorando o tempo todo. Não me lembro da última vez que chorei, mas isso não me torna menos homem ou empático com os outros. Eu acho, novamente, a questão do pêndulo do que queremos que os homens sejam. Acho que agora estamos tentando persuadir muitos jovens. Se você não está se emocionando o tempo todo, então você está sendo suprimido de alguma forma. Sabe, nós temos aqui o lábio superior rígido britânico, que eu acho que é uma má reputação. Eu acho que não é uma coisa ruim não se emocionar demais. O que você acha? Eu concordo. Desculpe, Sean, irei até você. Isso foi para o Tommy. Vou até você já, Sean. Para o Tommy. Concordo plenamente com você, Pierce. Eu não acho que os homens devam ser treinados para serem excessivamente emocionais como um sinal de nova maturidade. Discordo, né? Não há nada de errado com homens chorando em certas ocasiões. Cada um tem sua própria jornada. Cada pessoa tem circunstâncias únicas. Há situações em que homens chorando não me incomodam. Também não cabe a mim dizer a um homem quando ele pode ou não pode chorar. Eu, pessoalmente, prefiro que os homens na minha vida não sejam excessivamente emocionais. Mas isso é apenas uma preferência pessoal. Realmente, quem sou eu para dizer a um homem como ele deve exibir suas emoções? Mas, novamente, eu acho que há dois lados aqui que são ambos muito extremos. Você tem, de um lado, aqueles que querem que os homens sejam femininos e chorem e mostrem suas emoções e sejam fracos. E então você tem o outro lado que diz que você não pode chorar, você deve sempre ser forte e deve olhar para as mulheres como um objeto. Então, novamente, tem que haver um meio termo aqui. Eu acho que uma vez houve, mas agora por causa de, novamente, eu concordo que houve uma reação exagerada do movimento feminista para tornar os homens fracos. Eu também não concordo com isso. Eu só gostaria que pudéssemos chegar a um lugar onde houvesse um meio termo feliz. Quem decide o meio, é claro que agora isso é apenas você não se comportando da maneira que eu quero, é o que ela está dizendo. Sejam pessoas que poderiam ter um papel de gênero, mas não se limitavam a ele e estavam absolutamente bem com isso. Então agora ela está dizendo que poderíamos ser seres humanos que teriam um papel de gênero, mas não casados com esse papel de gênero. Então é assim que as mulheres conservadoras contornam. Elas querem o prestígio e o benefício de parecerem tradicionais, sem fazer nenhuma das coisas difíceis, como deixar de lado suas carreiras na mídia, criar seus filhos, não deixar uma babá fazer isso. Ou não colocar seu relacionamento na internet. Eu não as culpo, sabe o que eu quero dizer? Elas são pagas para falar, não estou dizendo que não deveriam fazer o que fazem. Quero dizer, se sua esposa pudesse ganhar 3 milhões de dólares por ano para fazer alguns programas de notícias e você trabalha um pouco como se fosse 20, 25, mas não é isso que eles estão vendendo, certo? Esse é o ponto. Deve haver um lugar para isso. Eu certamente espero. Andrew Wilson, quando foi a última vez que você chorou? Quando tive uma morte na minha família. Há quanto tempo isso aconteceu, se me permite perguntar? Por muitos anos, sim, muitos anos. Eu não sei, talvez uma década, algo assim. Certo, então você não derramou uma lágrima em uma década. Eu não acho que sim, não. Você veria inerentemente como uma fraqueza em um homem se emocionar
Bem, sim, homens, escutem. Vocês não querem que os homens desmoronem em uma crise? Você é o chefe de uma família, você é o chefe de sua casa e também são os chefes das nações. Você tem uma obrigação moral de não desmoronar. Na verdade, eu diria que você é obrigado a não fazer isso. Você precisa ser capaz de controlar suas emoções e precisa ser capaz de tentar controlá-las o tempo todo. Isso não quer dizer que você não vai perder o controle, ninguém é perfeito. Mas eu acho que a ideia do homem estoico é uma perspectiva muito melhor para a ideia de, tipo, esse esquerdista com quem estou discutindo ao meu lado no painel, eu não gostaria de ser esse cara, essa pessoa que simplesmente não consegue controlar suas emoções internas. Eles não conseguem fazer isso e, infelizmente, novamente, isso é através do ponto de vista do prisma feminino, que é apenas através da empatia. Empatia é essencial, mas nem sempre é o foco principal. Também é sobre razão, também é sobre lógica, também é sobre entender que vivemos em um mundo carnal, cheio de tribos em guerra, que estão sempre se matando, e isso faz parte da condição humana. Você não pode se dar ao luxo de ter seus homens perdendo o controle para a emoção ou para a empatia. James, quando foi seu último encontro em que você não chorou? Eu não chorei hoje. Mas eu chorei ontem e acho que está tudo bem em chorar. É engraçado que você continue tentando me provocar, dizendo que não tenho controle sobre minhas emoções. Acho que tenho um controle incrível sobre as minhas emoções, porque sei o que me perturba e quando, e eu sou capaz de, As reações dele são hilariantes.